ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Amém. Ainda em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos ler o capítulo 15 de Lucas, o versículo 20. Nas Bíblias que estão à frente dos bancos, Novo Testamento, página 66. Lucas 15, versículo 20. Lucas 15, versículo 20. A palavra do Senhor diz assim: E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém. Vamos ler todos? E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Amém. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, nosso Senhor. Amém. Ainda em pé, vamos ouvir mais um louvor, esperando a mensagem do Senhor para os nossos corações em seguida. Podem sentar, amados. Não permita, não deixe que ninguém distraia a sua atenção, porque você não está aqui por acaso nem por coincidência. Você está aqui porque o Espírito Santo trouxe você até aqui. Deus ama você e Ele te ama tanto que moveu as circunstâncias do teu dia de hoje
para te trazer aqui neste lugar. Achas que foi um convite de alguém? Achas que foi teu hábito de vir à igreja a cada dia, a cada semana? Achas que foi porque estavas com saudades daqui? Não, todas essas desculpas são desculpas. Na verdade, foi o Espírito Santo que moveu você para estar aqui nesta noite, porque Ele tem um amor inegociável com você. O Senhor Jesus ama você, Deus ama você. Então diga para Ele que você quer ouvir a voz dEle. Senhor, Tu conheces o meu coração, Tu conheces a minha alma, Tu sabes como eu estou e Tu sabes de tudo quanto eu preciso de Ti, somente de Ti, Senhor, pois só em Ti está tudo quanto eu preciso. Fala ao meu coração, porque eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz. Eu só te peço que em nome de Jesus Tu a faças ouvir, para que eu possa estar mais íntimo contigo. Em nome de Jesus, amém. Sabe, esta é a última semana do ano. Esta é a última quarta-feira do ano. E este culto é o último culto carismático do ano de 2016. Esta é a hora que mais se aproxima do fim de um ciclo de 365 dias. É a hora que mais se aproxima, porque daqui a poucos dias nós abraçaremos um ano novo. Esta é a hora de atitude. Quero falar com você nesta noite sobre o poder da atitude. Diga isso comigo. O poder da atitude. Mais uma vez, o poder da atitude. Eu não ouvi direito. Tem gente que só repete a última sílaba, né? Então vamos lá dizer direitinho a frase. O poder da atitude. Sim, sim. E levantando-se foi para o seu pai. A história do filho pródigo, todos nós conhecemos. A história de um garoto que um dia, movido pelo desejo, pelo afã, pela vontade de ser dono de si mesmo, de ser aquele que tomava decisões por si próprio, sozinho, resolveu um dia com seu coração voltado apenas para o prazer, para a aventura, resolveu quebrar todas as regras e todas as leis que eram possíveis naquela época. Todas as leis nesse sentido, porque ninguém recebe herança com um pai vivo, ninguém reivindica a herança, ninguém reivindica direito de herdade, de propriedade com o pai vivo. E este moço um dia chegou ao seu pai e disse: pai, eu quero a minha parte, a parte que me cabe da minha herança, eu quero. E quero receber agora. E esta atitude quebrava as leis daquela época, como quebrariam as leis do nosso país no dia de hoje. Mas este moço experimentou todas as consequências dessas escolhas. E não somente isso, ele trouxe tristeza para o coração do pai, trouxe decepção para o coração da mãe, trouxe constrangimento para a sua família, porque obrigou o pai a dividir todos os seus bens entre os dois irmãos, mas obrigou o pai a fazer isso. E o pai fez, mas fez com pesar no coração, com uma dor no coração inimaginável e indescritível. Ele fez e entregou o filho a parte que lhe cabia da herança. Mas não somente ele se contentou com isto, com a tristeza que gerou no pai, que gerou na família, com o aborrecimento, com o constrangimento, mas ele resolveu juntar tudo e partir para uma terra distante. Além de quebrar as regras, além de machucar o pai, além de entristecer a mãe, além de causar constrangimento em casa, ele resolveu seguir para uma terra distante, para um lugar longe. Longe, muito longe. Era uma terra tão longe que não tem nem nome, que não tem sequer uma referência, era apenas uma terra distante. E distante ele esteve do pai, distante de casa, distante de tudo que ele estava habituado a usufruir, distante do pai, resolveu também usufruir todo o prazer que lhe fosse possível. A Bíblia diz que este moço gastou tudo que tinha dissolutamente. Não disse com que ele gastou, mas diz que viveu uma vida dissoluta, sem regras, sem fronteiras, sem limites.
mas sobreveio àquela terra uma grande fome e ele começou a ter necessidades. Muitos de vocês que estão aqui nesta noite, muitos de vocês que estão nos acompanhando pela internet, estão vivendo hoje, um dia, ou dias de drama, de angústia, de aflição, porque passaram ao longo do ano situações em que vocês mesmos escolheram, ou que nós mesmos escolhemos, porque nós resolvemos muitas vezes ao longo deste ano viver à nossa própria custa. Escolhemos muitas vezes esse ano fazer o que nós tínhamos vontade de fazer, batia vontade de fazer e fazia. Quantas vezes você tomou atitudes e decisões ao longo deste ano que causou danos aos seus amados, que prejudicou pessoas ao seu redor, que machucou pessoas? Quantas vezes você foi impulso com a língua, falando mal das pessoas, criticando os outros, julgando os outros? Quantas vezes você resolveu usufruir de prazeres efêmeros, passageiros ao longo deste ano, que quebrava regras, que violentava pessoas, que violava normas e princípios, e no entanto você fez muitas destas coisas sem se importar com o mal que estaria causando àqueles que estão perto de você. Ao longo deste ano, talvez uns ou muitos de vocês, ou muitos de nós, tenhamos vivido assim, e estamos vivendo por um sofrimento, porque muitos, quando resolvem cometer qualquer coisa que quebre leis, se tem o Espírito Santo no seu coração, começa a sentir o peso da culpa, o peso da dor, o peso do arrependimento. E esse moço, diante da necessidade, da fome, ele começou a pensar e a refletir no que os seus familiares estavam vivendo do bom e do melhor, porque mesmo numa terra de fome, de seca, de dificuldade, ele sabia que na casa do pai havia abundância e fartura. Mesmo sabendo que estava passando por grandes apertos, ele sabia que na casa do pai havia lugar largo, e que nem mesmo um escravo passava necessidade. E ele começou a considerar estas coisas, e foi tão bonito, não é? Quando ele começou a cair em si. A Bíblia diz que ele desejava até comer das alfarrobas que davam aos porcos, mas nem isso ele comia, porque a Bíblia diz que nem isso lhe davam, nem as alfarrobas, nem, como diz o matuto, lá do lado de Campina Grande, nem a lavagem de porco. Não dizia assim? É lavagem, porque os porcos comiam isso que a gente chama de lavagem. Lavagem. Nem isso davam a ele. E ele caiu em si. E assim que estamos hoje, muitas vezes, ou muitos estão precisando cair em si, porque continuam fazendo aquilo que sabem que desagrada a Deus, que machuca o próximo, que desrespeita às vezes a si mesmo, desrespeita o seu próximo, machuca a si e machuca os outros, apenas pelo simples desejo de realizar tudo que tem vontade. Sabe, querido, esta noite é uma noite de decisão, por isso quero falar com você sobre o poder da atitude. Diga lá, o poder da atitude. Porque muitos estão ao longo desse ano remoendo o que deveriam fazer, achando que quando chegasse em casa vai melhorar. Não, essa semana eu melhoro. Não, para a semana vai ser melhor. E muitos de vocês e muitos de nós vivemos o dia postergando, adiando e pensando assim: bom, para a semana vai ser melhor, para o mês vai ser melhor, eu vou me aproximar mais de Deus, eu vou estar mais íntimo de Deus. E muitos estão apenas em consideração do que deve fazer. Mas, querido, esta noite quero estimular você a parar de considerar o que deve fazer, porque muitos nos procuram muitas vezes dizendo assim: pastor, eu não sei o que fazer, mas sabe o que está sentindo. Sabe o que sente, porque o que machuca mais a alma humana são os sentimentos e as emoções. O que mais machuca a alma humana é saber que está chicoteando a si próprio por causa das culpas, por causa das mágoas, das dores e dos ressentimentos. Você está ainda sem saber o que fazer? Aquele moço sabia que tinha se distanciado o quanto podia se distanciar de Deus. Às vezes também sabemos o quanto nos distanciamos, o quanto foi possível distante de Deus. Muitos de nós sabemos disso. E o que fazer? Aquele moço pensou no que fazer. Na casa do meu pai, quantos trabalhadores estão lá e não passam necessidade. Talvez você esteja pensando também assim, considerando no que deve fazer. Mas eu não estou preocupado com aqueles que apenas consideram o que deve fazer,
porque você sabe o que deve fazer. O problema é que você não tem forças para fazer. O problema é que você não sabe realmente o que fazer. Está descrevendo o que sente. Eu devia ir. Eu devia voltar para a casa do meu pai. Eu devia fazer. Ele ponderou a condição dele o tempo inteiro. Mas nesta noite, querido, não é hora de ponderação. Não é hora de pensar no que já fez, porque não adianta chorar o leite. Não entendi. Não adianta chorar o leite derramado. Não adianta. Você já chorou muito. E muitos estão chorando, repetindo, chorando e repetindo, chorando e repetindo. É chorando o leite derramado e derramando mais, é derramando mais e chorando mais. Querido, não é hora de você pensar e considerar no que você já fez, que tantas vezes remói, dói, machuca e massacra a sua alma. Esta noite é uma noite de decisão, é uma noite de atitude, não uma noite de consideração. Por isso quero desafiar você a entender o que o Espírito Santo quer falar com você. Não é hora de pensar, é hora de agir. O pródigo havia ultrapassado todas as regras, todos os limites e ia do tão longe, mas tão longe que não havia mais longe do que ir. E ele pensou, na casa do meu pai tem tanta coisa. E ele considerou, que adianta um homem dizer que se arrepende, que está sentido e não faz nada? Não adianta, só aumenta a dor, só aumenta o sofrimento, só aumenta a angústia. Sabe, sai do teu desalento, sai da tua murmuração, sai do teu estado letárgico de apenas olhar, repetir, murmurar as coisas que doem na tua alma, porque aquilo que dói na tua alma tu já conheces, aquilo que massacra a tua emoção tu já sabes, aquilo que tem triturado e moído o teu coração, naquilo que tu sabes que sofres por causa disso, tu já sabes. O que Deus te trouxe aqui nesta noite não é para que tu saibas o que deve fazer, é para que tu te levantes do onde tu estás, do lugar onde tu estás, da condição em que tu estás. Ele não quer que você se arrume, se ajeite, se adorne para voltar para Ele. Ele quer que você se levante e volte para o Pai. Foi o que esse moço fez. Ele simplesmente se levantou e foi para o seu Pai. Tem gente que se levanta assim, mas vai para qualquer lugar. Vai para a opinião de um, vai para a opinião de outro, vai para a reunião daqui, vai para a reunião dali, é promessa daqui, é 7 semanas de oração, 14 semanas de oração, 21 semanas de oração, é isso e aquilo, segue tanta coisa no mundo, levanta-se e vai para tudo quanto é voz, mas não volta para a casa do Pai. Esse moço se levantou, não para considerar somente o que havia de errado, ele se levantou para ir à casa do Pai. Esse é o endereço certo, querido. Não adianta você ficar murmurando a dor que está na sua alma. Eu quero que você saiba que Deus te trouxe aqui para dizer a você hoje: levante-se e vá para a casa do seu Pai. Não precisamos de nenhuma permissão para aquilo que nos escraviza. E muitos dizem assim: não, eu não consigo ir porque o meu dono, o escravo, diz assim, o meu dono não deixa eu ir. Lembra aquela situação? Você diz assim: eu faço isso, mas é um negócio que é mais forte do que eu. Já ouviram essa frase? Já, você diz todo dia. É mais forte que eu. Esse patrãozinho que é mais forte que você chama-se pecado. Ah, mas eu já tentei tanto. E quem disse que é para tentar? Não é para tentar não, meu filho. Ah, mas eu faço tanta força. E não é para fazer força, porque tem gente que faz força e não faz nada. Ah, mas eu não sinto. E quem disse que é para sentir, meu filho? Deus não te trouxe aqui para dizer que você precisa sentir para voltar, porque ninguém volta por sentimento, você volta por atitude. Ninguém volta porque está consciente de que precisa mudar. Não, todos nós estamos conscientes das coisas que fazemos, certas ou erradas, justas ou injustas, íntegras ou não, todos sabemos. O que Deus quer de nós não é que sintamos para fazer, mas é que façamos para sentir. Deu para entender a diferença? Tem gente que quer sentir para fazer, e o Senhor te chama hoje para te dizer: filho, deixa eu te dizer uma coisa. Tu precisas te levantar, porque saber o que tu deves fazer, tu sabes. Precisas te levantar, mas não ir em qualquer direção.
não em direção das fofocas, não em direção da religiosidade, não em direção das igrejas, dos templos, não em direção dos ídolos e das estrelas evangélicas, não em direção de nada disso, mas tu deves te levantar e ir para o teu Pai. Volta para Deus, querido, volta para o teu Pai, não para a tua igreja, não para uma instituição, não para uma casa, não para uma religiosidade, não para que o teu bispo veja, os teus pastores te vejam. Porque não adianta nada eles te verem. O que adianta fazer alguma coisa para os outros verem, se teu Pai que te vê em secreto te conhece e sabe da tua alma e do teu coração? Não precisa pedir licença para quem te escraviza, porque quem te escraviza só quer te escravizar. Quem te mantém preso só quer te aprisionar. Quem te mantém acorrentado só quer te acorrentar. Quem quer tirar proveito de ti, só é isso que quer fazer, tirar proveito de ti. Não pede licença desse patrão, rompe este contrato, porque no poder do nome de Jesus, todos os contratos antigos são quebrados. Aleluia! Ele nos liberta da escravidão do pecado, porque a Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Portanto, se você almeja a liberdade, tem um Senhor que pode libertar você, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o único que pode te libertar da escravidão do mal, da escravidão do pecado. Ele te liberta das correntes, das cadeias emocionais. Ele te liberta de tudo aquilo que tu não podes. Porque se tu disseres para Ele, Senhor, eu não posso, aí está na hora dele agir. Mas enquanto tu achas que podes, enquanto tu achas que sabes, enquanto tu achas que tu és Senhor de ti mesmo, continuarás na mesma, só considerando, e terminou o ano você considerando. E você já considerou mudar muitas vezes, não já? Você disse que ia fazer tantas coisas esse ano. Da lista que você imaginou no começo do ano, eu não quero nem que você olhe de novo, porque você sabe. Querido, eu não quero que você considere, eu quero que você haja. Esta é a noite de agir. O poder ninguém está esperando o seu sentimento, querido. Ninguém está nem aí para o seu sentimento. Se você passa a noite inteira acordado, rolando de um lado para o outro, ninguém está aí. Quem está do teu lado está dormindo. Ninguém está preocupado com a tua dor. Quer ver? Jesus Cristo no Getsêmani estava sofrendo, angustiado, e a Bíblia diz que a alma dele estava angustiada até a morte. E Pedro, Tiago e João dormindo. Por isso ninguém se importa com a sua dor. Se você acha que alguém se importa com a sua dor, vai se importar sim, só para fofocar de você. Se você acha que alguém está importando com você, preocupado com a sua dor, pense direitinho. Porque só tem um que se preocupa realmente com a sua dor. Aquele que sabe a origem, aquele que tem o remédio e aquele que pode lhe libertar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, querida, é hora de decidir. Porque decidir não considerando. Sabe por quê? A Bíblia nos conta a história de um homem chamado Ló. E ele resolveu sair de perto do seu tio Abraão e foi para uma terra chamada Sodoma. E lá a depravação foi tão grande, tão imensa, que afundou a família toda. E um anjo foi libertá-los. E a Bíblia diz que o anjo tomou Ló pela mão, arrastou Ló para fora da cidade. E com ele vinha a mulher e as filhas. Mas sabe, arrastado pela mão, a mulher de Ló teve saudade. E a bagaceira estava começando atrás dela, o fogo descendo, a cidade se destruindo, e ela, mas rapaz, deixa eu dar só uma olhadinha. Sabe essa história, hein? Aí ela resolveu dar uma olhadinha para trás. Quem lança a mão no arado não pode olhar para trás. Ela olhou para trás e foi tudo que perdeu, a sua alma, a sua vida, perdeu toda a eternidade, porque olhou para trás, mesmo correndo para frente. Você corre para frente, mas tem gente que corre para frente e fica olhando para trás, com saudade. Querido, se você romper com o grilhão de quem está te escravizando hoje, seja o que for, seja quem for, se você romper, olha, vai espernear que só siri numa lata, mas você vai vencer em nome de Jesus. Você crê no que eu estou lhe dizendo. Levante-se e volte para o Pai. Não volte para qualquer outra coisa, volte para o Pai.
porque Ele está pronto para lhe abençoar. A graça é assim. A graça acolhe o mais vil pecador, no pior estado em que ele esteja, na pior miséria que esteja. A graça vai lá, pois a Bíblia diz: ainda que cavem até o inferno por causa dos seus tropeços, a minha mão os tirará dali, bendito seja o nome do Senhor. A graça de Deus me alcançou no lugar mais vil, mais negro, mais escuro, mais terrível que eu pude ir. Mas a graça de Deus foi lá, e a mão de Jesus me alcançou e me restaurou, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me fez andar altaneiramente. Ele fará isso por você em nome de Jesus. Vale a pena reunir cada força, cada emoção, cada paixão, cada milímetro do seu ser e dizer a si mesmo: eu não posso com isso, mas o Jesus eterno, o Filho de Davi, o Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pode me erguer de novo, pode me levantar de novo. Vou à casa do Pai. Faça isso. Esta alma entrou em contato com Deus, não em contato com aéons, como os gnósticos pensam, não em contratos espirituais ou devaneios espirituais. Este homem, esse moço, voltou para a casa do Pai. Tem nome. Se você quer ser restaurado, esse lugar tem nome. A casa do Pai está de portas abertas para receber você. Meu Deus não muda, meu Deus é o mesmo. Ele é justo, mas é misericordioso, e a sua graça é melhor do que a vida. O melhor do que lamentar é se levantar e ir. E tenha certeza de que quem quer que lhe esteja escravizando não vai gostar da sua ideia. Não vai gostar de você ter ido embora. Mas o Pai vai abrir os braços. O Pai vai lhe receber, você ainda longe. Ele disse: levantar-me-ei, irei ter para o meu Pai. Ele disse isso, mas na verdade, dizer que vai fazer e não fazer é o mesmo que nada. Ele simplesmente se levantou e foi. Tomou uma atitude. É isso que você vai fazer hoje. Não vai esperar segunda, domingo, que é dia 1º de janeiro. Faz igual muita gente que quer fazer regime, diz: segunda eu começo. Não é? Quem começa regime é toda segunda-feira, e mais aqueles que fazem de 6 meses, em junho. Outros estão dizendo: não, agora, em 2017 eu começo realmente. E às vezes eu tenho prometido voltar para a academia. 2017, Alcione, estou voltando para a academia. Querido, não é hora de fazer promessas, é hora de simplesmente se levantar e ir à casa do Pai. Amém? Vá ao Senhor em nome de Jesus. Aquele moço disse uma coisa no coração: vou dizer ao meu pai: pai, eu fiz um bocado de coisa errada. Não, ele poderia ter pensado nisso. Pai, eu fiz um bocado de besteira. Não, pai, deixa eu lhe explicar uma coisa. Olha, eu fiz tanta coisa. Não. Ele disse: eu vou dizer ao meu pai: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Eu vou dizer isso. Aí ele se levantou e foi. Mas quando chegou, ele não pôde dizer nada, porque quando vinha longe, o pai é que já havia corrido para ele. Foi assim que Deus fez, querido. Quando nós estávamos longe e perdidos, foi que ele desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Jesus Cristo é este Deus que veio até nós, não somente metade do caminho, ele veio até nós, pertinho da gente, tocou na gente, sentiu a gente. Ele veio até nós, e aquele pai correu e o abraçou. E quando ele diz: pai, pequei contra ti, só pôde dizer isso. Não precisou de explicação nenhuma. Escute, de quem quer que você esteja sendo escravo, liberte-se hoje em nome de Jesus. E não dê explicação nenhuma, nem para quem está atrás, nem para quem está do seu lado, nem para quem está na sua frente. Apenas diga: pequei. E é com esta palavra, apenas isso: pai, pequei, errei. E o Pai não deixará você nem terminar,
Ele vai dizer: chega, deixa eu te abraçar. Sujo, fedorento, imundo, Ele quer te abraçar. Ele quer te limpar, te perdoar, te fazer novo. Ele quer te fazer isso hoje. Do jeito que tu estás. Ah, pastor, mas tem muita gente que vai me criticar. Quem está preocupado com isso? Ah, tem muita gente que não vai me compreender. Não precisa explicação nenhuma. Volte para o Pai e ponto final. O restante é com Ele, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Que Ele nos abençoe. Amém.